Nós começamos o planejamento da retomada das aulas presenciais. A primeira etapa, que já foi cumprida, foi a elaboração do protocolo sanitário. Então, a gente construiu todas as regras de segurança, biossegurança, e em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde. Esse documento está sendo validado pela equipe da Vigilância Epidemiológica, e a partir do momento da validação ele vai ser publicado para servir de guias para outras redes. E agora, nesse momento, a equipe da Secretaria está trabalhando paralelamente em diagnóstico de infraestrutura. Então, a gente está identificando e marcando, sinalizando, né? A gente está fazendo um mapa de cores de escolas que têm condições de voltar a funcionar imediatamente. Então, no verde, no amarelo, escolas que precisam de poucas adequações, e numa sinalização vermelha, aquelas escolas que têm problemas muito sérios, problemas de abastecimento de água, infraestrutura muito comprometida, que eventualmente numa volta, num curto espaço de tempo, elas não teriam condições de retomar. Alagoas tem 13 gerências regionais de ensino, e baseado na identidade de cada território, essas gerências regionais, elas estão montando os planos de busca ativa. Então, a gente está fazendo diagnóstico, a gente está com atividade remota desde abril. Então, a gente já tem mapeado quantos alunos estão participando, a gente já sabe que cerca de 83% dos estudantes estão participando das atividades, e esses que não estão participando, a gente está indo atrás para identificar quais são as razões, né? Por que esse aluno não está participando? A escola não está conseguindo se comunicar, ele tem alguma dificuldade, e esse trabalho vai ser capitaneado pelas gerências regionais, porque a gente entende que a evasão ela tem muito a ver com o território. Então, o aluno da zona rural, ele evade por um motivo, o aluno aqui da capital evade por um outro motivo. E a gente também está firmando uma parceria com a Unicef vai trabalhar conosco no desenho dessas estratégias de combate ao abandono e evasão. A gente já teve um feedback positivo quando a gente começou a pagar o auxílio alimentação. Então, mesmo nas atividades remotas, os alunos que estavam afastados, quando a gente começou a pagar o auxílio alimentação, eles voltaram a procurar a escola. Então, a gente acha que esse tipo de ação também vai ajudar a manter o vínculo, né, do estudante com a escola. A gente conseguiu, junto com as escolas, levantar a quantidade de alunos que participam. Aqueles que participam, mesmo por atividades impressas, que não são atividades que demandam tecnologia, então a gente já exclui essa causa tecnologia, esses 20 e poucos por cento, menos de 20%, né? A gente tem um dado de 83% de participação, então é cerca de 17% que a gente meio que perdeu o contato. A gente não é por conta de tecnologia, porque nesses 83% tem os estudantes que recebem atividades impressas, então são alunos que realmente perderam contato com a escola por outros motivos. Diante desse quantitativo, a gente está indo buscar a causa, porque como a escola tem a relação de alunos, as escolas estão fazendo trabalhos, inclusive, de visitas, né? Estão indo visitar esses estudantes para saber o motivo de que ele não está tendo contato com a escola. A gente regulamentou a utilização da atividade remota para contabilizar a carga horária no retorno às aulas presenciais. Então, a gente vai aproveitar as atividades remotas do final de junho para cá, né, enquanto durar esse período como atividade letiva, e a gente condicionou a esse aproveitamento da carga horária por escola, ele só pode ser registrado se a turma tiver uma média de participação de 80% dos estudantes. Então, isso já para a gente ter esse estímulo da escola buscar o aluno. Então, agora as escolas estão contabilizando todos os dias, elas estão identificando, elas estão com estratégia de controle, de acompanhamento de frequência mais intenso, uma vez que agora as atividades são letivas e fazem parte do calendário. No nosso programa de ensino integral, das escolas de tempo integral, a gente tem a figura do docente orientador de turma, que é um professor que acompanha a evolução do estudante, ele dialoga com a família, então ele tem uma função de tutor, né, mais próximo. E a gente observou que
As escolas de tempo integral, essas escolas de educação integral, é onde a gente tem a maior participação dos estudantes nas atividades remotas, desde o início. Essas escolas, elas têm tido maior sucesso, e um dos motivos de sucesso é a presença desse professor. Esse professor, ele tem um vínculo com o aluno que é diferente do professor do componente regular. Então, diante desse dado, uma das estratégias que a gente vai adotar para as outras escolas é introduzir essa figura do docente orientador de turma, para que ele faça esse acompanhamento do estudante, para que ele converse, para que ele entenda um pouco mais da vida do estudante fora da escola. A gente está criando um núcleo de acolhimento. Esse núcleo de acolhimento ele vai ser desenvolvido especificamente para esse período, né, de pandemia, o pós-pandemia e o retorno às aulas. Vai ser composto por professores que tenham formação também em psicologia, e ele vai ter essa função de acolher não só estudantes, mas também os professores que voltem com algum tipo de problema, com uma angústia, então para dar esse suporte emocional aos professores e aos estudantes. A gente pretende realizar essa avaliação. A gente está pensando a volta às aulas presenciais de uma forma mais moderada, né? Mais calma. Então, assim, a gente vai ter uma primeira semana de acolhimento de professores. Então, a gente vai passar uma semana inteira só com professores. E durante essa semana que a gente vai passar com os professores, a gente vai trazer várias discussões. Uma dessas discussões é sobre essa necessidade da avaliação. De realizar uma avaliação diagnóstica e de também pensar a avaliação formativa sobre uma outra perspectiva. A avaliação diagnóstica que a gente está planejando, ela vai ser por escola, porque a gente entende que a gente vai ter esse conjunto de escolas que vai estar bem mais deficiente e ela precisa ter um olhar diferenciado. E aí, a partir desses resultados, a gente vai desenvolver estratégias, né, de resgate de aprendizagem baseado em tutoria, em laboratórios de aprendizagem. A busca aqui na secretaria foi por uma forma de interagir com esses alunos de tal modo que mantivesse os engajados e interessados. Então, a gente partiu dessa premissa. E nas nossas construções, o que a gente pensou é que a atividade prática, ela tem muito mais capacidade de engajar do que o modelo de aula tradicional, por melhor que seja. Por mais que você tenha um professor que tenha habilidade com vídeo, a questão da videoaula com transmissão de conteúdo, assim como acontece na aula presencial, que já é um modelo ultrapassado, a gente entendeu que não iria funcionar para os nossos alunos. Então, a gente foi construindo essa proposta do laboratório de aprendizagem, tendo essa premissa do protagonismo do estudante, de ser uma metodologia ativa e de que dialogasse com o território. Então, não seria a secretaria que iria montar planos de atividade. Os planos de atividade seriam construídos localmente. O professor olhando para o seu território, então, a partir de um tema gerador, desenvolvendo competências e habilidades nos estudantes. Os laboratórios são interdisciplinares, e aí a gente também vê um ponto positivo, porque tem a questão da formação do professor, dele estar trabalhando com um outro professor e construindo com esse professor. No momento que todo mundo foi pego de surpresa, trabalhar colaborativamente ajuda muito do que o professor fazer o seu trabalho isolado. E esses laboratórios, eles dialogam muito com a BNCC, porque a gente vê um trabalho por área, a gente não enxerga mais só um componente curricular, né? Ele também dialoga com o novo ensino médio, porque você pode pensar na temática do laboratório. Então, por exemplo, os nossos laboratórios são de ideias inovadoras, de iniciativas sociais, laboratório de comunicação, de atividades lúdicas. Então, isso já tem um pouco aquele arranjo do itinerário formativo do ensino médio. Então, ele já abre a escola para começar a pensar nisso. Então, assim, o professor ele se enxerga fora daquela caixinha da disciplina. A gente vê que onde a escola se relaciona bem com a comunidade, onde ela consegue interagir. Ontem mesmo eu estava vendo alguns relatos, então, assim, a escola que consegue interagir com o cara que faz o registro de água e luz, da conta de água e luz, então ele mesmo leva a atividade. Então, assim, a gente viu o quanto
não só a sociedade depende da escola, mas a escola também depende daquela comunidade. Eu acho que isso foi muito importante para abrir as portas da escola, para fortalecer essa integração da escola com a comunidade. Acho que, no ponto de vista pedagógico, eu poderia também acrescentar isso. Um outro aprendizado, que aí é mais num aspecto de gestão central, né, da gestão da secretaria, é de entender o quão é importante você descentralizar a política, que a secretaria ela não queira definir tudo sozinha, mas que ela compartilhe a responsabilidade com as escolas. Então, essa forma como a gente trabalhou, a gente não definiu um programa de ensino, a gente não definiu conteúdos que iam ser dados, a gente disse para a escola, a gente construiu diretrizes e disse para a escola, de acordo com o perfil do seu professor, de acordo com o território onde seus alunos vivem, de acordo com as necessidades, vamos construir um plano de trabalho. Então, essa descentralização, esse compartilhamento de responsabilidades também foi um aprendizado importante, que talvez se a secretaria tivesse tentado centralizar as coisas, criar um programa de estudo, montar um horário fixo, não tivesse funcionado. Então, a gente respeitou muito a individualidade de cada escola e chamou a escola para construir junto com a gente. Então, os laboratórios de aprendizagem, eu acho que eles foram bem sucedidos porque eles também têm essa característica de ser uma construção colaborativa. Ela não é uma construção da secretaria, ela é uma construção de cada escola.